Olá, amigo, você está em mais uma Acorda Brasil Responde. Minhas redes sociais estão aí mais uma vez passando na tela. Você pode mandar perguntas, críticas, sugestão, enfim, o que você quiser, inclusive nos próprios vídeos. Tem um comentário bem interessante, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha só, quem mandou foi o Francisco Carlos Balzano. Eu não sei nem de onde é que ele está teclando, mas enfim. Luiz, você é um camarada inteligente e bem intencionado. Obrigado, amigo. Só que eu acho que você não está indo na origem dos problemas brasileiros para embasar seus comentários. Procura se informar sobre a questão da dívida pública brasileira e você vai verificar a fonte dos problemas. Só para te informar, praticamente 50% da arrecadação do Brasil é gasto para a rolagem da dívida. E segundo os especialistas, essa dívida não tem contrapartida, ou seja, documentos que comprovam a origem da mesma. Vale lembrar que essa dívida vem desde a ditadura militar. Verificando isso, você vai constatar que a corrupção praticada pelos políticos é troco de pinga. Ô, amigo Francisco, eu não entendi bem o que você quer dizer com isso. Por ser troco de pinga, ela deve ser ignorada, é isso? Porque tem uma dívida grande, quer dizer que um erro cobre o outro e aí não se fala mais do primeiro, enfim, não deu para entender melhor. Mas eu queria te dizer, amigão, que você está mal informado com relação a essa questão da dívida pública brasileira. Ela não vem desde a ditadura militar, não, ela vem desde o Brasil colônia. Em 1780, só para você ter uma ideia, a dívida pública brasileira do Brasil colônia era de 1.200 contos de reais. Só um detalhe aqui, a moeda brasileira, que hoje é real, ela já foi real na época do Brasil colônia e também do Brasil império. Só que os portugueses, com aquele sotaque dele de português, eles falavam reais, 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 e aí transformou-se em réis, por causa do sotaque dos portugueses ao pronunciar a palavra reais. E o apelido ficou réis. Então, 1.200 contos de reais ou réis era o valor da dívida pública brasileira no ano de 1780. Só para você ter uma ideia, um conto de réis era 1 milhão de réis. Então, em 1780, a dívida pública do Brasil colônia era de 1 bilhão e 200 milhões de réis ou reais. Para lhe trazer, eu fiz uma pesquisa num livro interessante chamado Dívida Pública, a Experiência Brasileira, e o Banco do Brasil, que foi fundado em 1808 pelo rei Dom João VI, mas só entrou em operação em 1809, porque até então não tinha dinheiro para bancar. E aí foi feito um aporte de capital e o Banco do Brasil começou a funcionar em 1809 com um capital de 1.200 contos de réis. Quer dizer, o valor do capital do Brasil era o que a colônia já devia em 1780. Deixa eu trazer um dado de hoje. Hoje o Banco do Brasil vale 96 bilhões 480 milhões de reais. Então era como se em 1780 o nosso Brasil já devesse um valor equivalente ao do Banco do Brasil. Agora o que aconteceu depois disso? Em 1808, o rei Dom João VI, fugindo de Portugal por causa das tropas de Napoleão Bonaparte que estavam invadindo o país deles, ele vem com a corte inteira, com um monte de puxa-saco, com os asseclas, com a família real, com todo mundo. Aquela cambada todinha fugiu, pegou um monte de navios e cruzou o Atlântico, fugindo de Napoleão Bonaparte. E Portugal ficou lá com as tropas portuguesas tentando lutar contra Napoleão. Pois bem, a Inglaterra, que era inimiga de Napoleão, ofereceu ajuda ao rei de Portugal, que estava no Brasil nessa ocasião, para lutar contra as tropas francesas. Só que, ao invés da Inglaterra oferecer tropas e recursos e estratégia, logística, essa coisa toda, eles ofereceram principalmente empréstimos para que o rei de Portugal equipasse as tropas para lutar contra Napoleão Bonaparte no solo português.
Ocorre o seguinte, que naquela situação, ninguém sabia ao certo o que ia acontecer com o território português, se ia ficar uma colônia francesa, se ia ficar um pedaço da França, enfim, não se sabia ao certo. E os ingleses precisavam de uma garantia desses empréstimos. E a garantia que foi dada foi o Brasil. Então, a Inglaterra financiou a guerra de Portugal contra as tropas de Napoleão Bonaparte, emprestando dinheiro e também recursos logísticos, enfim, fez toda essa parte de ajuda, mas principalmente emprestando e cobrando juros, e o Brasil foi usado como garantia. Em 1821, e olha só, durante esse período, o rei Dom João VI e a sua comitiva, a sua corte, eles estiveram no Brasil de 1808 a 1821. E, como eu já falei, Portugal estava em guerra, a economia de Portugal estava na bancarrota, e o Brasil, naquela ocasião, era praticamente um grande território, uma grande floresta, e não tinha muitos recursos. Para você ter uma ideia, o Brasil tinha 4 milhões de pessoas vivendo nesse território enorme. 4 milhões, cara, em toda essa terra. Quer dizer, não tinha uma economia, o Brasil não tinha uma indústria, o Brasil não tinha praticamente nada. E a família imperial, com todo o seu luxo, com todo o seu estilo de vida nababesco, precisava manter o seu estilo no Brasil, e mais uma vez a economia, que já era uma economia fraca brasileira, ela teve que se afundar cada vez mais em empréstimos para sustentar agora também os luxos da família imperial e dos seus asseclas. Aí a situação no Brasil ficou realmente muito, muito difícil. Em 1821, quando Dom João VI volta para Portugal, porque com a ajuda dos ingleses, Portugal consegue retomar o seu território das mãos de Napoleão Bonaparte, que estava naquela confusão. Então, Dom João VI volta com a sua corte inteira para Portugal, mas a situação do Brasil ficou realmente muito difícil. Eu vou ler um pedacinho de uma carta, deixa eu abrir aqui, que foi escrita pelo príncipe regente Dom Pedro I, em setembro de 1821. Olha só, ele escreve essa carta no dia 21 de setembro de 1821, e ele diz o seguinte: se Vossa Majestade me permite, eu passo a expor o triste e lamentável estado a que está reduzida esta província, para que Vossa Majestade me dê as suas ordens e instruções que achar convenientes, para eu, com dignidade, me poder desembrulhar da rede em que me vejo envolvido. Dom Pedro, esse livro diz, relata as dificuldades para fazer face às despesas desordenadas diante de recursos limitados. E aí ele continua na carta: o numerário do tesouro é só o das rendas da província, e estas mesmas são pagas em papel. É necessário pagar tudo quanto ficou estabelecido. Não há dinheiro. Como já ficou exposto, não sei o que hei de fazer. A dívida, quando Dom João VI voltou para Portugal em 1921, era de 9.870 contos de réis. Lembram-se que ela era de 1.200 em 1780, em 1821 ela passou a ser de 9.870. E aí nós tivemos uma série de situações no Brasil quando Portugal voltou a ser um país livre dos exércitos de Napoleão. Foi-se criado um imposto chamado quinto, daí vem a expressão quinto dos infernos, e isso gerou todo o movimento para que o Brasil se tornasse independente. Só que o Brasil não se tornou independente, a coisa simplesmente aconteceu assim, não. Houve um tratado em 1825 para homologar essa independência do Brasil. E nesse tratado ficou determinado que as dívidas que Dom João VI tinha contraído, elas seriam então agora de obrigação do Brasil pagar. Eu não quero que esse vídeo fique com mais de 10 minutos, então vou parar por aqui. A gente vai talvez continuar aí numa série de vídeos falando sobre a dívida pública brasileira, que realmente é um assunto muito palpitante. Um abraço a todos. Tchau, gente.